O aquecimento global é um problema sério. Ele piora tempestades, secas, acelera a subida do nível do mar e é um dos grandes motivos de todos os tornados e incêndios que a gente tem visto por aí no mundo. O pior de tudo? A culpa é nossa. Sabendo disso, os países assinaram um Acordo de Paris para tentar desacelerar a mudança climática e promover o desenvolvimento sustentável. É disso que a gente vai falar hoje. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Acordo de Paris e as políticas internacionais contra a mudança climática. Se gostar desse vídeo, então deixa um like aqui embaixo, porque isso sinaliza para o YouTube que o conteúdo está show de bola e ajuda o canal a crescer. Também manda o vídeo para um amiguinho, porque o conteúdo de hoje tá bom, viu? E claro, se você gosta de se informar sobre temas do Brasil e do mundo, então não deixe de se inscrever no Nick Internacional, naquele botão vermelho ali embaixo. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Antes de entrar no Acordo de Paris em si, eu quero te dar um breve contexto de como o aquecimento global virou uma das batatas quentes da política internacional. Tudo começou em 1972, com a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Essa foi a primeira conferência internacional focada em problemas ambientais mundiais. Basicamente, em 1972, 113 países se uniram para falar sobre como nosso modelo de consumo é insustentável para o planeta. A isso, as respostas foram bem diferentes. Os países desenvolvidos disseram: ora bolas, é só nós pararmos de expandir o consumo. Os países em desenvolvimento, aí, falaram: você é doido? Você fala isso porque você é rico. Eu vou me desenvolver de todo jeito. Foi assim que surgiram os grupos do desenvolvimento zero e do desenvolvimento a todo custo. Eles não são mais tão importantes, mas ainda dão as caras de vez em quando. Depois de Estocolmo, veio Montreal para falar dos gases CFC, clorofluorocarbonos, e da camada de ozônio. Depois nós tivemos a Eco 92 no Rio de Janeiro e por fim, em 97 nós tivemos o até então grande tratado ambiental do mundo, que foi o Protocolo de Kyoto, o primeiro tratado internacional a tentar conter as emissões de gases de efeito estufa. Finalmente, em 2015, nós tivemos o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é focado em combater o aquecimento global e promover o desenvolvimento sustentável. Ele estabelece metas, mecanismos e ideais que os países devem seguir para que seja possível conter o aquecimento do mundo a no máximo 2 graus Celsius, mirando aí no 1,5 até o final do século. O acordo determina que países que controlarem bem suas emissões de carbono devem ser incentivados e recompensados, enquanto países que não conseguirem controlar bem essas emissões devem ser auxiliados e financiados para que consigam. Para que isso aconteça bem, claro, todos esses países têm que informar constantemente sua emissão de carbono. Para conciliar justamente aquele problema lá de Estocolmo, dos países desenvolvidos falando para tudo e os países em desenvolvimento falando pisa fundo, o Acordo de Paris prevê um meio termo. Antes de falar, ei, vamos controlar emissões, o Acordo de Paris reconhece que existem países que precisam antes chegar ao seu ápice produtivo para só depois pensar em ser ambientalmente corretos. Isso nos mostra um dos maiores obstáculos do combate ao aquecimento global: a pobreza. Como que você fala para um país que quer expandir o seu parque industrial para gerar mais riqueza e melhorar a qualidade de vida da sua população, que ele não deve fazer isso porque vai ter mais tempestade do outro lado do mundo? Como que você fala para um país não explorar uma reserva de petróleo se isso vai colocar comida na mesa de milhares de famílias? Por muito tempo, nossa principal forma de combater a pobreza sempre foi produzir mais e assim ter mais recursos para distribuir. O problema é que produzir mais é justamente o que piora esses fenômenos climáticos. Só que a pobreza é um problema tão sério quanto, se não mais sério, do que o aquecimento global. Por isso, o mundo teve que pensar numa solução, que foi o desenvolvimento sustentável. A lógica é: para combater a pobreza, você não necessariamente precisa produzir mais.
você precisa produzir melhor e focar em melhorar a qualidade de vida da sua população. Aí entram os 3 pilares do que é ser sustentável, que não se limita só ao meio ambiente. Ser sustentável é ser ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente positivo. O desenvolvimento sustentável é uma das bases do Acordo de Paris e é melhor complementado pelos Objetivos para Desenvolvimento Sustentável da ONU, que eu vou abordar melhor no próximo vídeo. Essas iniciativas representam o esforço de criar uma economia mais eficiente e mais verde, ao mesmo tempo em que nós criamos uma sociedade mais justa. Mas e aí, Bernardo? O Acordo de Paris vai vingar? Todos os países se abraçaram e cantaram Kumbaya pensando num futuro melhor? Vamos por partes. Um país que tem questionado bastante o Acordo de Paris são os Estados Unidos. Eu já mencionei isso rapidamente em outros vídeos, mas nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Lembra como eu disse que no Acordo de Paris eles preveem que há países que precisam chegar ao seu ápice produtivo antes de controlar as suas emissões? Pois é, em tese, a China seria um desses países. Os Estados Unidos de Trump não querem aceitar que eles próprios teriam que controlar a sua produção e as suas emissões, enquanto a sua principal rival é livre para expandir a sua produção. Nesse aspecto estratégico, eu não tenho como culpar Trump. Apesar da saída dos Estados Unidos do acordo, que pode acontecer em 2021, ser negativa para o resto do mundo, estrategicamente falando, faz sentido, considerando a rivalidade com os chineses. E o Brasil? Alguns membros do governo comentaram que o Brasil teria uma fortuna em créditos de carbono para receber de outros países. Isso é verdade? Não exatamente. Primeiro, uma explicação do que são créditos de carbono. O Protocolo de Kyoto, de 97, criou metas para a emissão de gases de efeito estufa. Os países, claro, repassaram essa meta para suas empresas, porque são as empresas que produzem e, portanto, emitem carbono. Empresas que conseguiam emitir abaixo da meta recebiam essa diferença aqui como um crédito de carbono. Um crédito de, ei, você poderia emitir mais isso aqui. Empresas de outros países que não conseguiram cumprir essa meta de emissões, então compravam esses créditos, que eram basicamente essa permissão para emitir essa diferença a mais. Aí já vem um esclarecimento importantíssimo. São empresas que compram créditos de carbono, não são países. E uma consequência disso é, ninguém é obrigado a comprar. O Itamaraty também chegou a comentar que há alguns projetos de incentivo da ONU que poderiam dar ao Brasil uma quantia bilionária pelos seus esforços de combate ao desmatamento nas últimas décadas. O problema aí é que esse sistema ainda está em implementação, então não há exatamente uma obrigação de remunerar o Brasil por esses esforços, ainda que isso possa ser discutido mais para frente. Essa foi uma passada rápida sobre o que é o Acordo de Paris e como está o cenário mundial de combate à mudança climática. Espero que você tenha gostado, e se gostou, então, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda o YouTube a valorizar o conteúdo e ajuda o canal a crescer. Manda para o amigo, tio, cachorro, sobrinho, primo. E claro, não deixe de se inscrever aqui no link internacional, no botão vermelho aqui embaixo, se você gosta de se informar sobre temas do Brasil e do mundo, um vídeo de cada vez. Vejo vocês na sexta-feira para o próximo material. Obrigado!